Você já sentiu que sua vida está seguindo um roteiro invisível? Como se uma força misteriosa estivesse guiando os seus passos para este exato momento, fazendo você ouvir estas palavras? O psicólogo Carl Jung chamou isso de sincronicidade. Para ele, coincidências não são acasos, são conexões reais entre o seu mundo interior e a realidade externa. Se você está aqui agora, não é por acaso, há algo diferente em você. Enquanto milhões vivem no piloto automático, repetindo padrões vazios e aceitando uma vida morna, você sente uma profunda inquietação, uma voz interna que não se cala, um chamado que a maioria ignora, mas que você não consegue esquecer. Jung descobriu que poucos respondem ao que ele chamou de chamado da individuação. Isso nada mais é do que o despertar para quem você realmente é, longe de máscaras sociais e das aparências. Esses são os escolhidos, não por privilégio, mas pela coragem de encarar verdades que assustariam a maioria. Se você chegou até aqui, sua intuição já sabe disso. Você foi marcado para uma jornada diferente, mas preste muita atenção. Você está pronto para o que vem a seguir? Porque uma vez que você descobre o que está por trás do véu, não há como voltar atrás. Existe um momento na vida de todo mundo em que algo lá dentro sussurra. Não é um grito dramático, é um sussurro persistente. A maioria das pessoas ouve esse sinal uma vez, se assusta e corre de volta para o conforto da rotina. Elas preferem a falsa segurança do conhecido à incerteza da própria verdade. Você, no entanto, continuou ouvindo, e é isso que separa você da multidão. Jung entendeu que esse sussurro é a sua psique profunda, tentando comunicar algo vital. É o seu eu real, tentando romper o barulho do cotidiano. Esse chamado não vem com garantias ou um manual de instruções. Ele chega como um sentimento, uma sensação de que há algo mais na vida do que um roteiro que escreveram para você. Muitas vezes, ele aparece como uma insatisfação crônica com o seu caminho atual, mesmo quando tudo parece perfeito no papel. Você pode ter o emprego estável, o relacionamento aceitável e o elogio dos outros, mas ainda assim sente um vazio no peito ao deitar a cabeça no travesseiro. Outras vezes, o chamado vem através de sonhos marcantes, cheios de emoção e significados, cheios de símbolos que você ainda não entende, mas reconhece no fundo o impacto. A tragédia é que a maioria das pessoas experimenta isso e imediatamente inventa uma desculpa lógica. Dizem que é apenas estresse, cansaço ou uma fase boba. A verdade é que somos ensinados a confiar apenas em autoridades externas, a seguir caminhos já testados e a andar na linha. O chamado pede que você faça exatamente o oposto. Ele exige que você confie em algo que não pode ver, explicar ou justificar para os outros. Responder isso não depende de inteligência ou estudo. Jung viu pessoas simples atenderem ao chamado, enquanto mentes brilhantes se afogavam no cinismo. A diferença está na sensibilidade, no sentido de fraqueza, não no sentido de fraqueza emocional, mas na capacidade de perceber o que os outros ignoram. Você sente as correntes abaixo da superfície. Sabe quando algo está errado, mesmo quando todos parecem satisfeitos com a falsidade. Essa sensibilidade é uma bênção, mas também é um fardo pesado. Ao ouvir esse sussurro pela primeira vez, o medo é a reação natural. O seu ego, a parte que gerencia sua vida comum, vê o chamado como uma ameaça de morte. E ele está certo. Atender a essa voz significa mudar.
deixar de ser quem você pensa que era e frequentemente decepcionar as pessoas que esperavam que você ficasse igual. O ego luta pelo status, mas ignorar esse movimento tem um preço altíssimo. Jung observou que as pessoas que sufocam essa voz interior desenvolvem o que ele chamou de neurose. Elas se tornam ansiosas sem saber o motivo, sentem-se vazias, mesmo tendo tudo. Tentam se anestesiar com distrações, redes sociais, compras ou vícios. Qualquer coisa para calar o sussurro. Outras se afogam no trabalho, achando que o sucesso trará paz. Nada funciona, porque esse vazio não quer ser preenchido, ele quer ser explorado. Se você ignorar, o sussurro vira um grito, a vida começa a ficar insuportável. Você perde o interesse pelo que antes te empolgava. Relacionamentos antigos começam a rachar, e o próprio corpo pode adoecer com sintomas que a medicina comum não explica. Não é um castigo, é a sua mente profunda, aumentando o volume, desesperada para ser ouvida. Mas e o que acontece quando você finalmente decide ouvir? É exatamente sobre isso que vamos falar agora, porque os sinais começam a aparecer na sua rotina de um jeito que você nunca imaginou. Quando você aceita o chamado, sua percepção muda de nível. Você começa a ver as coisas que sempre estiveram ali, mas eram invisíveis para os seus olhos antigos. Não são fenômenos mágicos, são ocorrências naturais que a maioria das pessoas filtra, porque a sociedade as ensinou a focar apenas no que gera lucro ou distração. Você desligou o filtro e o mundo começou a responder. O primeiro sinal é a sensação clara de estar sendo guiado. Sabe quando você erra um caminho e acaba descobrindo algo fundamental? Ou quando perde uma oportunidade que parecia perfeita e meses depois descobre que ela teria sido um desastre? Ou quando você conhece alguém por acaso na fila do banco e uma frase dessa pessoa muda sua perspectiva para sempre? Isso, pessoalmente, já aconteceu comigo e acredito que com você também. Esses momentos vão se acumulando até que a palavra coincidência perde o sentido. Jung chamou isso de função transcendente, a capacidade da nossa mente de unir o consciente e o inconsciente para criar novas realidades. Outro sinal clássico é a aparição de padrões numéricos. Você olha para o relógio e são sempre as mesmas horas iguais. Os mesmos dígitos surgem em placas, recibos e endereços. Os céticos vão dizer que é apenas o seu cérebro buscando padrões, mas você aprendeu a sentir a diferença entre uma coincidência boba e um evento carregado de significado. Certos momentos trazem uma certeza física de que você está no caminho certo. Seus sonhos também ganham outra força. Eles se tornam vívidos, cheios de mensagens que ecoam na sua mente o dia inteiro. Jung dedicou a vida a estudar os sonhos, porque sabia que eles são cartas diretas do inconsciente, trazendo respostas que a lógica do ego jamais alcançaria. Os escolhidos criam uma relação estreita com o próprio mundo noturno, aprendendo a decifrar seus símbolos. Na vida social, o impacto é imediato. Você passa a enxergar as máscaras das pessoas. A maior parte das interações humanas é uma grande encenação. As pessoas interpretam papéis para serem aceitas. Antes, você jogava junto sem perceber. Agora, você vê através do teatro, consegue facilmente sentir a falsidade e também a autenticidade naquele exato momento. Isso não vem de um julgamento arrogante, mas de uma clareza incômoda. Você reconhece as máscaras dos outros porque finalmente encarou as suas próprias. E por isso que a conversa fiada e a fofoca passam a te esgotar fisicamente.
Você passa a ter fome de profundidade e de conexões reais. Até as informações parecem ser filtradas por uma mão invisível. O livro de que você precisa cai na sua mão por acaso. Um vídeo aparece na sua tela respondendo exatamente a dúvida que você tinha naquela manhã. Você começa a ser educado por um currículo invisível e personalizado, que te prepara para o próximo passo. Mas preste muita atenção. Essa sensibilidade nova não traz apenas respostas bonitas. Ela abre a porta para o território mais perigoso da sua mente. Você está prestes a descobrir que existe uma parte sua trancada no escuro e ela está vindo cobrar a conta. Tudo muda quando você percebe que a escuridão que te persegue não é a sua amiga. Ela está apenas esperando você parar de correr, virar as costas para o mundo e olhar diretamente para ela. Jung deu nome de sombra, a região oculta da nossa mente, onde jogamos tudo o que a sociedade, a família e até mesmo a escola nos ensinaram a odiar em nós mesmos. A maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo da própria sombra, mas você não consegue mais fazer isso. Algo não deixa você fugir, porque a sua sombra escolheu você para uma missão, a integração. A sombra guarda a sua raiva reprimida, o seu egoísmo, as suas ambições mais viscerais e os desejos que você julga errados. Desde cedo, aprendemos que para sermos amados precisamos ser bonzinhos, previsíveis e inofensivos. Então, nos dividimos em dois: a fachada limpa que mostramos para o mundo e o porão escuro, onde trancamos todo o resto. O problema é que, enterrado vivo, não morre. Ganha força no escuro, alimentando-se da própria energia que você gasta para fugir. Sua sombra sempre tentou falar com você. Ela aparece quando você sente uma antipatia gratuita e violenta por alguém. Afinal, odiamos nos outros o que não aceitamos em nós mesmos. Ela surge nos pesadelos onde algo te persegue. Aparece naqueles momentos em que você perde o controle, sabota a sua própria vida, ou diz algo terrível que não parecia você, mas era você. Era a sua parte renegada, exigindo atenção. Aparece naqueles momentos que você perde o controle, sabota a própria vida, ou diz algo terrível que parecia não ser você naquele momento dizendo aquilo, mas era você. Era a sua parte renegada, exigindo atenção. Os escolhidos chegam a um ponto onde a fachada quebra. Pode ser um erro grave, uma crise no trabalho ou um cansaço absoluto de sustentar um personagem perfeito. Quando o muro cai, o medo é enorme. Você passou anos construindo essa identidade para te proteger, mas aqui está o seu diferencial. Em vez de reconstruir o muro correndo com mentiras confortáveis, você deixa ele cair. Você escolhe olhar para o porão. Encarar a própria sombra é um processo doloroso. Significa assumir que você não é apenas a vítima da história, mas também é capaz de crueldade, egoísmo e mesquinhez. Porém, há um segredo que quase ninguém te conta. A sombra não guarda apenas traumas. Ela esconde o seu ouro. Nela está guardada a sua força bruta, a agressividade saudável para dizer não, a paixão visceral e a coragem que quebra as regras do rebanho. Se a sua força foi punida na infância, você aprendeu a se apagar para sobreviver. Agora é a hora de recuperar o seu poder. Integrar a sombra não significa virar uma pessoa má. Significa se tornar consciente. Quando você aceita que tem um lado perigoso, você se torna menos perigoso, porque essa força agora é controlada pela sua consciência. A sombra perde o poder tirânico sobre você no momento em que você para de lutar contra ela e começa a entendê-la.
As pessoas ao seu redor vão notar a mudança e muitas vezes vão se afastar. O bonzinho agora impõe limites. O quieto agora fala. Isso destrói os contratos falsos que mantinham suas relações antigas funcionando. Algumas amizades vão acabar, e isso é um remédio necessário. Você está se tornando real demais para conexões falsas, e essa quebra de laços vai te levar para o cenário mais temido pelo ser humano moderno. Um cenário que pode parecer um castigo, mas que é, na verdade, o seu maior presente. A jornada da individuação é percorrida em solidão, não por isolamento voluntário ou chatice, mas porque poucos conseguem caminhar ao seu lado quando você começa a enxergar a realidade sem filtros. A solidão que você sente não é um sinal de fracasso, é a prova de que você saiu da estrada comum e está criando seu próprio caminho. O próprio Jung passou anos isolado, explorando o inconsciente. Na época, as pessoas achavam que ele estava enlouquecendo. Ele estava apenas se encontrando. Como dissemos, a conversa fiada agora te machuca. Quando as pessoas se juntam para fofocar, reclamar da vida ou pedir opiniões prontas de redes sociais, você se sente em outro planeta. Não é por julgamento ou arrogância. Você simplesmente perdeu a capacidade de fingir interesse por coisas vazias. Esse distanciamento faz os outros pensarem que você é frio ou orgulhoso. A solidão aperta. É impossível explicar o que está acontecendo com você. Como traduzir uma transformação interna para quem ainda vive no piloto automático? Suas palavras pareceriam loucura para eles. Então você escolhe o silêncio. Sorri, balança a cabeça em jantares sociais, mas sabe que a sua mente habita outra dimensão. Manter esse personagem é exaustivo. Amizades antigas começam a aparecer roupas que não te servem mais. Elas sentem falta do seu eu antigo, daquela versão previsível que aceitava tudo, mas você já viu demais para voltar atrás. Você percebe que muitas relações eram mantidas apenas por distrações em comum, não por conexão real. A família se torna um ponto crítico. Eles te conhecem há mais tempo e investiram expectativas na sua identidade antiga. Quando você muda, quebra as regras invisíveis da casa. O seu crescimento vira uma acusação silenciosa contra o imobilismo deles. Para não encararem as próprias frustrações, eles tentam puxar você para baixo. Mas entenda, a solidão não está te punindo, ela está limpando a sua vida, está tirando o que é falso e mostrando o que é real. Ela te ensina a ser seu melhor companheiro. A maioria das pessoas foge do silêncio porque tem pavor de encarar a própria mente. Os escolhidos aprendem a habitar a solidão e descobrem que ela é cheia de criatividade e força. O grande prêmio da solidão é a soberania. Você não precisa mais de permissão ou de aplausos para validar quem você é ou o que você faz. A pressão social perde o controle sobre você. As modas do momento viram piada. Você cria um compromisso com a sua verdade. E um indivíduo que não precisa da aprovação do grupo é um ser livre. E o sistema odeia pessoas livres. Esse isolamento temporário abre espaço para conexões reais, mesmo que raras. As poucas pessoas que sobraram na sua vida serão aquelas que te enxergam de verdade e não correm da sua intensidade. São companheiros de jornada que também ouviram o chamado. Quando vocês se encontram, o reconhecimento é imediato, sem necessidade de explicações longas. É conexão pura, mas não se engane. Viver com os olhos abertos em um mundo cego tem um custo diário. Existe um fardo na lucidez, e é sobre o peso desse fardo que precisamos conversar agora. Existe um custo alto para a expansão da consciência.
e ninguém te avisa sobre ele. Uma vez que seus olhos se abrem para as realidades profundas, você nunca mais consegue fechá-los. Em dias de cansaço, você vai desejar voltar à ignorância inocente. Ela é confortável, mas você perdeu esse paraíso artificial para sempre. Não existe reembolso para a consciência. Você está condenado a saber. Você passa a ver o quanto a sociedade se apoia em ilusões para não enlouquecer. Enxerga as mentiras que as pessoas contam para si mesmas para se sentirem seguras, os mecanismos de controle da mídia, as manipulações das publicações e as promessas falsas do consumismo. Ver as pessoas gastando a vida e a saúde atrás de status e troféus vazios gera um aperto no peito, principalmente porque você lembra que já fez isso em algum momento. Esse nível de visão atrapalha as coisas mais simples do dia a dia. Ir ao shopping vira um exercício de paciência, pois você nota os truques psicológicos em cada vitrine. O entretenimento de massa perde a graça, porque você desvenda as fórmulas repetitivas usadas para manter a população alienada. Os jornais passam a parecer um teatro ensaiado. Você se sente assistindo a uma peça onde a plateia jura que o cenário é a vida real. Sua tolerância para a hipocrisia cai para zero, não apenas para mentiras graves, mas para aquela encenação cotidiana. O sorriso forçado de quem está infeliz, a certeza arrogante de quem está apavorado, o entusiasmo falso por carreiras medíocres. Você não consegue mais fingir. Seu rosto não obedece. Suas palavras não saem. As pessoas percebem que você não está mais jogando o jogo e começam a te achar perigoso. Elas estão certas. Você acabou de quebrar o pacto da falsidade social. Essa clareza traz uma melancolia inevitável. É o luto pela versão antiga e pela perda daquela visão do mundo simples. Muitas vezes dói ver quem você ama sofrendo à toa, preso em ciclos de autossabotagem, apenas porque se recusa a olhar para dentro. Você sente a dor do mundo, mas não pode falar nada, porque se tentar explicar, vão te chamar de louco ou pessimista. O ignorante, porém, vive leve, porque não vê as consequências. Você não tem mais esse luxo. Sua mente vira um lugar barulhento. Os insights e conexões chegam mais rápido do que a sua capacidade de processá-los. Você vê significado em tudo, padrões em todos os lugares. Aprender a gerenciar essa enxurrada sem pirar ou se afogar na ansiedade vira sua maior tarefa de sobrevivência. Além disso, sua presença autêntica vira um espelho incômodo para os outros. Mesmo sem dizer nada, as pessoas se sentem julgadas por você. No fundo, elas sabem que você enxerga através das aparências delas. Isso gera ataques e hostilidade gratuitos. Elas atacam você para tentar silenciar o próprio desconforto. O sucesso tradicional perde o apelo. Você enxerga o preço que as pessoas pagam para chegar ao topo e nota que a maioria das conquistas é movida por traumas e pela necessidade de provar algo para os pais ou para a sociedade. Quando você decide descer dessa corrida dos ratos, os outros acham que você fracassou. Para você, isso se chama liberdade. Mas a liberdade não impressiona os parentes nem paga as contas de forma automática. Apesar de todo esse peso, se te dessem uma pílula para esquecer tudo e voltar a dormir, você recusaria na hora. A consciência dói, mas a inconsciência é uma morte em vida. A dor que você sente hoje é a dor do crescimento, o preço de estar totalmente vivo, diante da escolha entre a mentira confortável e a verdade nua e crua. Você escolherá a verdade sempre. Mas afinal, por que você teve que passar por tudo isso? Qual é a recompensa final de tanto isolamento
e quebra de ilusões? A resposta para essa pergunta é o desfecho da sua jornada. Depois de passar pelo fogo do chamado, pelo deserto da solidão e pelo confronto com a sombra, a pergunta final surge com força. Por que você foi escolhido para a estrada difícil, enquanto os outros dormem em paz nas suas ilusões? A resposta real vai contra tudo o que o seu próprio ego espera. O seu verdadeiro propósito não é uma missão externa grandiosa ou heróica. Não se trata de salvar o mundo, virar um líder famoso ou construir um império para ser aplaudido. É algo muito mais íntimo, silencioso e difícil. O seu propósito é a coragem de se tornar você mesmo, totalmente, sem máscaras, sem desculpas e sem concessões para agradar os outros. Jung chamou isso de individuação, o processo de resgatar todas as partes da sua mente que foram fragmentadas e renegadas, unindo-as em um ser único e autêntico. A maioria das pessoas morrem sem nem começar isso. Elas vivem como cópias das expectativas dos pais, dos traumas do passado e da moda da sua época. Você foi chamado para quebrar essa engrenagem e dar vida a um indivíduo real. Isso parece fácil na teoria, mas no mundo real exige um preço de sangue. Tornar-se você mesmo significa que você vai decepcionar quem precisa que você continue pequeno e controlável para se sentir seguro. Significa seguir caminhos que não fazem sentido para ninguém além de você. Significa escolher a sua felicidade, a sua voz interior, ao invés de escolher aplausos da maioria. Cada escolha dessas é um ato de rebeldia e coragem. O seu propósito não está em um lugar distante. Ele nasce da união entre o seu talento natural e as suas feridas mais profundas. Aquilo que você mais sofreu na vida é a matéria-prima do que você tem de mais valioso para oferecer. Suas cicatrizes são a sua autoridade real, a sua sensibilidade, que você já odiou por te fazer se sentir deslocado, a sua antena para captar verdades que o rebanho ignora. A dor quebrou seu ego para a luz entrar. Agora você carrega essa luz, quer perceba ou não. Esse trabalho não exige que você mude de profissão ou vire um eremita. Ele acontece na sua rotina comum. Está na forma como você traz a verdade para uma reunião de trabalho, recusando-se a puxar o saco de chefes. Está na forma como executa suas tarefas com alma, em vez de agir como um robô. Está na forma como ouve um amigo, enxergando a dor dele por trás das palavras vazias. Você não precisa de um título, precisa apenas estar acordado, onde os seus pés estão agora. Alguns escolhidos ensinam pelo exemplo como vivem, pelas perguntas cirúrgicas que fazem e pela recusa em aceitar a hipocrisia. Eles perturbam o sono dos outros apenas por existirem de forma autêntica. Não precisam dar sermão. Quando alguém adormecido esbarra em uma pessoa inteira, algo lá dentro acorda. Ela lembra de quem deveria ser antes de o mundo corrompê-la. Você vira um lembrete vivo da liberdade. Seu propósito inclui quebrar maldições familiares antigas, ciclos repetitivos de divórcios destrutivos, vícios, falências, abusos ou segredos que passam de pai para filho há gerações. Você é um elo que decide parar a corrente. Você olha para o trauma herdado e diz: isso termina aqui. Esse é um trabalho invisível. Ninguém vai te dar um troféu por curar o seu histórico familiar no silêncio do seu quarto, mas essa é a sua contribuição mais eterna para o mundo. A cada padrão que você quebra, liberta o seu presente, limpa o passado dos seus ancestrais e protege as próximas gerações. A revelação do propósito não vem como um raio de sol, vem como uma certeza mansa, inabalável nos seus ossos.
Você passa a confiar em si mesmo e para de buscar respostas em gurus ou na aprovação dos outros. Você nota que, ao assumir a responsabilidade de ser quem é, as sincronicidades aumentam, as portas certas se abrem, as pessoas certas aparecem e os recursos chegam de onde você menos espera, não porque a vida ficou fácil, mas porque você parou de lutar contra o fluxo e se alinhou com seu eu real. Viver o seu propósito não significa que seus medos, dúvidas e problemas vão sumir. Os escolhidos, por estarem vivos, continuam sentindo dor e fraqueza. A diferença está no significado da luta, no caminho da individuação. Cada obstáculo vira uma lição desenhada para arrancar a sua última máscara e te preparar para o próximo nível de força. Cada cicatriz conta como uma história de vitória sobre a ilusão. No começo, o ego vai resistir e dizer que o preço é alto demais e que você está arriscando sua segurança. Essa resistência é normal, mas algo na sua essência não vai te deixar voltar a dormir. Você será empurrado para a frente, mesmo com as pernas tremendo. Essa força é maior que o medo, porque é uma necessidade de sobrevivência da sua alma. A sua alma quer a sua vida de volta. Em última análise, o propósito se transforma no ato de servir a evolução do mundo, não por obrigação moral, mas por transbordo. Quando você se cura, você naturalmente ilumina o ambiente. Sua clareza ajuda os confusos a encontrarem o rumo. Sua coragem dá permissão para os covardes também acordarem. Esse é o verdadeiro trabalho. Ele acontece sozinho quando você decide ser real. Olhando para trás, você vai perceber que o seu propósito nunca esteve escondido. Ele sempre foi óbvio. Você está aqui para acordar do grande sono coletivo e ajudar quem está pronto para fazer o mesmo. Seu propósito é escolher a verdade, mesmo quando o caminho mais fácil é a mentira. É ter a audácia de ser um humano de verdade, em um mundo cheio de personagens plásticos. Este vídeo e estas palavras não te encontrarão por acaso ou por um erro do algoritmo. Eles te encontrarão porque a sua alma precisava dessa confirmação para continuar marchando. Você não está louco. Você não está sozinho no deserto. Essa estrada estreita já foi trilhada antes por gigantes que tiveram a audácia de seguir o sussurro até o fim. Jung caminhou por ela. Sábios, guerreiros e artistas da consciência ao longo da história caminharam por ela. Agora a escolha é sua. A estrada está desenhada. O seu propósito foi revelado. Não pelas palavras que terminam agora, mas pelas decisões conscientes que você vai tomar quando o silêncio voltar. Continue caminhando. Continue se tornando quem você nasceu para ser. Honre a verdade que soa no seu peito até o fim. Isso é tudo que a vida sempre pediu de você. Eu fico por aqui. Obrigado pela companhia. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal e curta esse vídeo, para que talvez esse vídeo possa chegar em outras pessoas que, assim como você e eu, estamos prontos para o despertar. Até o próximo vídeo.